pequena apresentação dos módulos de medicina tradicional chinesa que eu vou estar disponibilizando lá no https://zonti.com.br, institute, né? zontiinstitute.com.br. Minha ideia era partir do princípio antes da geração, do aparecimento de Yin e Yang. E depois vem, é claro, os 5 movimentos, 8 movimentos e tudo mais. Mas eu acho que começar do princípio é mais problemático do que começar da onde o pessoal está acostumado a pensar, que são 5 elementos, né? O brasileiro chama. Eu prefiro 5 movimentos, que são 5 movimentos de energia, 5 tipos de movimentação da energia. Então eu vou começar daqui, dos 5 elementos, e vou desconstruir isso daqui. Então eu vou pegar, separar cada um deles, né? Fogo, terra, eu acho que a letra não é boa, mas dá para entender, metal, água e madeira, das relações entre eles, de interação de geração e de destruição ou controle. É claro que isso daqui é um pensamento básico, todo mundo que trabalha com terapia chinesa tem que usar isso daqui, no mínimo. Mas para usar tem que conhecer de onde vem. Então as aulas, eu vou colocar isso aqui como uma aula 0. Tá? A desconstrução, né? Então vai ter todo um pacote de desconstrução de cada um deles para a gente entender. E daí em diante, isso transformando em 8 movimentos, indo para meridianos e tudo mais. E, como é a aula 0, vai ter umas aulas para trás aqui também. Então a aula para trás aqui é do Yin e do Yang, e antes disso, explicando de onde veio o Yin e o Yang. Tá? Então é a parte mais filosófica. O pessoal está acostumado com daqui para frente. Colocam Yin e Yang de uma forma muito simplista, muitas vezes muito errada, então, mas eles usam sempre isso daqui como base. Tá? Os livros de hoje começam mais ou menos por aqui também. O meu livro, O Pequeno Tratado, ele não começa daqui, ele começa do 0 mesmo. De onde apareceu, né, como apareceu o Qi e tudo mais. Os livros estão aqui, deixa eu pegar. Esse primeiro, Medicina Esotérica Chinesa, é o livro básico. Então quem for seguir, tá, o curso, tem esse livro em mãos. E outro é o que vem depois. É seguinte, esses são uma coisa só, no fundo era um livro só. Esse livro aqui, deixa eu explicar uma coisa prática dele. É um livro de 300 e poucas páginas, tá? Não chega a 315 páginas, mas ele é um livro simplificado. Simplificado de que maneira? Já é um tratado simplificado, mas ele era um pouco mais longo, ele tinha umas 100 páginas, no mínimo a mais, de A4, que daria umas 150 aqui pelo menos. Então seria um livro de 450 a quase 500 páginas, esse. Ele foi cortado para caber no formato que a editora vende. Então já é um livro que eu tive que cortar muita informação daqui. Então quem for procurar aqueles troncos celestes, ramos terrestres, está extremamente simplificado. Já era simplificado, eu cortei muito mais ainda. Então se você for procurar, ele está cheio de lacunas que eu tive que escolher. Então ele é um livro maior. Então a proposta de colocar as aulas ao vivo, tá, dessa maneira, são para complementar no mínimo esse livro. Tá certo? Para chegar às 500 páginas originais aí no mínimo. Os cursos se complementam. Então o curso de meditação, ele é complementar ao curso de medicina tradicional chinesa. As movimentações, idem. As práticas, idem. Então eles se complementam.
Então, um curso de medicina chinesa ele é muito mais amplo do que é vendido hoje no mercado. Por quê? Porque não interessa, né? O cara tem que produzir, então ele entra já pensando em quanto ele vai faturar na próxima, antes da próxima aula. Quer dizer, está errado. Meu mestre me aconselhou depois de formado, eu já tinha 5 anos de bagagem, de Tai Chi e tudo mais, treinos de energia. Terminei o curso de Tuiná, eu fiz 2 vezes o curso de Tuiná com essa em medicina chinesa, porque na primeira vez eu não sentia nem capacidade para fazer a prova com ele. A segunda vez eu fiz a prova e ele falou assim, durante 1 ano você só pode atender uma pessoa a cada 2 dias, para não perder a sua energia. Então fica complicado, né? O pessoal entende isso como um comércio. E aí depois fica doente tão rapidamente que nem recuperar o dinheiro recupera. Tá? Então, para aprender direito, teria que aprender as meditações primeiro, tá? Eu coloco como meditações porque são práticas de forma geral, onde há meditação. A meditação entra na medicina chinesa como a base. Então os caminhos de energia estão lá na meditação, tá? Todos, internos, externos, aqueles caminhos principais são originários de caminhos internos, mais profundos. Então tudo vai ser explicado lá. Vai fazer um link com esses cursos que eu vou apresentar aqui. Tá certo? Então isso aqui é uma aula inicial. Eu vou passar esse material, depois eu vou subir inclusive para a plataforma, esta aula aqui, esta introdução, para que a pessoa entenda como é o curso por completo. Então se você acha que vai encontrar um curso simplesinho de um final de semana, eu acho difícil aprender em um final de semana. Em 1 ano, dá uma base pouca, mas boa. Eu terminei um curso, vamos dizer assim, com um pessoal que treinou 7 anos comigo. Tá? Estão extremamente gabaritados para dar aula, inclusive, dessas matérias aqui. Tá certo? Talvez das práticas não, porque é uma coisa que teve pouco tempo. Mas então você vai ver que o que se desenvolve nesse livro, nos livros, vem mais livros por aí, tá? Demora tempo, porque você tem que incorporar isso em você. Então você acha que o fogo... Eu estava pensando outro dia, como é que eu vou desconstruir o fogo, né? O fogo você não acha na natureza. Como é que eu vou dar exemplo de fogo na natureza? Não tem. Não tem nada pegando fogo, naturalmente. Só se tiver alguma ignição em cima de algum carbureto, né? alguma carburante. Então você precisa de ou um raio caindo de uma árvore, ou chegou extremo calor, pegou fogo em árvore seca, em mato seco, e aí você tem propriamente dito fogo. Por que ele está aqui? O resto a gente encontra, né? A terra é óbvio que você encontra, o metal está dentro aqui, às vezes aparente, água, claro, madeira, planta, né? Sim, eu cortei o M de madeira aqui. Tá? Então você tem como... Mas o fogo é uma coisa que eu fiquei pensando, falei, poxa, a gente não tem isso na natureza diretamente como os outros. E eu tenho de uma forma indireta, é o único. Interessante, né? Por que eles escolheram o fogo e não um calor ou uma brasa? Porque o vulcão não está pegando fogo. O vulcão é a terra, é a lava, está extremamente quente, que pode gerar fogo. Aí sim, ele encostou numa madeira, uma coisa para pegar fogo, ele vai pegar fogo. Tá? É interessante esse primeiro. E eu vou começar justamente por ele. Eu vou esquecer um pouco o resto, um pouco no começo. Depois eu vou misturar tudo, porque é tudo misturado. No fundo é uma coisa só. E é uma coisa chamada Qi, energia. Esse é o Qi que a gente está trabalhando, tá? Não é aquele que tem a partícula de alimento, eu já falei, né, da outra vez. É um Qi diferente, porque tem céu, terra produzindo. É só o encontro de céu e terra que produz esse Qi que nos interessa. É esse Qi que está aqui. O resto é a avaliação de ocidental que ainda não chegou a conhecer o mestre oriental de verdade. Que vem te corrigir e falar assim, não, aquilo lá é secundário.
o primário, o Qi primário que a gente estuda. O secundário é alimentação, tá? É secundário. Você tem que se preocupar com o anterior. E é isso que a gente vai fazer aqui. A minha preocupação é ensinar a pessoa a entender estas 5 manifestações deste Qi, dessa energia. O mestre ele deu várias sacadinhas pequenininhas, mas você fala assim, poxa, se você não tiver esse tipo de conhecimento, você não consegue tratar a pessoa. Tá? Um deles é a forma humana. A outra é a partícula Qi. Tá certo? A partícula Qi é uma só. Ela é dividida nas 5 coisas. Então é como se eu tivesse um invólucro aqui, onde dentro dessa partícula eu tenho as 5 manifestações, de forma igual lá dentro. Dependendo das condições a que essa partícula Qi está submetido, ele assume uma das formas mais do que a outra. Então você vê que coisinha diferente, né? Então Qi é uma coisa só. O Qi para o chinês, o som Qi, a escrita não. O som Qi pode ser luz, calor, movimento, até o vento pode ser encarado como Qi, porque é, né, a primeira coisa que aparece. Então, esse tipo de cinética, de coisa acontecendo, sempre é Qi, qualquer que seja. Mas a gente tem aquele Qi específico, que é o Qi que nos interessa, porque é o que gera a vida, qualquer tipo de vida. A nossa, que é o objetivo do estudo. Então eu tenho essa partícula Qi, que contém dentro dela as 5 facetas. E dependendo como tem um estado fora agindo sobre, que o mestre falava que era um agente que interfere nessa partícula e faz com que o fogo fique grande até os outros fiquem pequenos, mas continua lá dentro. Depende do como a gente está agindo sobre essa partícula, o fogo diminui, a terra, por exemplo, aumenta, entendeu? Então eles vão se alternando, mas eles continuam lá dentro. Então não existe um Qi puro, tá certo? Ele tem tudo isso dentro dele. Esta partícula é o que dá uma clareza ao entendimento que a gente precisa ter para continuar a estudar. Beleza? Essa é a aula aberta. A aula fechada, só lá no https://Zongti Institute, tudo junto, tudo minúsculo. Está escrito aí na descrição da página.com.br. Você vai lá e aí eu vou colocar tudo isso separado. Eu vou desconstruir cada um deles. Eu vou explicar mais sobre essa partícula, sobre o agente que age sobre essa partícula, e aí a gente vai começar o papo a partir de um ponto central, não do princípio. Tem mais coisa aqui para trás, tá certo? Até se formar estas 5 manifestações da energia. E tem, óbvio, coisa mais para frente. Beleza? Obrigado, deixe os comentários, compartilhem com os amigos que vão estudar medicina chinesa, ou que já estão formados, porque é difícil ter este tipo de conhecimento. Só quem sabe muito consegue passar isso pra gente, tá? Como o mestre morreu já faz tempo, ele morreu no ano 2000, a gente perdeu essa fonte de informação. O que eu tenho, eu estou passando. Por quê? Porque vai morrer comigo, vai morrer no livro. Ninguém vai ler o livro depois de eu morto. Não, é óbvio. Pouca gente vai ler, né? Então você tem que saber isso aqui e alguém tem que guardar esse tipo de informação para transmitir para frente. Beleza? É isso aí. Obrigado. Vou desligar e ter que mudar de lugar porque está contrário. Valeu. Tchau.